Então, queria fazer um videozinho resumindo aí as ideias do C00, porque tem uns vídeos na intro, mas eles são meio maçantes. Então queria passar rapidinho as ideias aí que a gente vai usar desses assuntos. Peguei só a lista de vídeos lá. Primeiro exercício, que é essa ideia do megafone. Simplesmente a ideia é tu criar uma classe em C++, porque agora a gente está... Uma classe não, um programa em C++, que a gente está começando aí pro C++. E aí, tanto que nem precisa ver classes ainda, então eu iria tentar fazer esse zero sem muita coisa. Mas para ver o formato da main e tentar usar outras coisas que, inclusive, isso aqui é um namespace, né? Que a gente agora pode usar coisas da standard library do C++. Então, para dizer que estou usando a função isSpace do std, tem essa sintaxe std, ponte, isSpace. std dois pontos to upper, mesma coisa, toda essa ideia. Standard IO streams, no C tem o print, no C++ a gente começa a usar o stdcout para mandar o output dessa string aqui para o output da tela. A gente usa esse stdcout, que é o equivalente da printf para o C++. Então, beleza. Para falar de classe, acho que dá para ir para o segundo exercício já, que é um exercício que a gente tem que fazer uma lista de... uma phone book para ter que tem contatos e tem... basicamente uma lista de contatos, uma agenda, né? E aí a ideia de uma classe é como se fosse uma struct, meio que bem parecido com o que a gente fazia até agora. Inclusive, a única diferença entre uma struct e uma classe é que uma struct, por padrão, tudo é público. Se tu define uma struct, define uma coisa dentro dela, tu pode ir lá, botar o... Sei lá, tua struct é... Sei lá, o nome da struct é contact de novo. Tu pode botar um contact.firstname, .lastname, tudo fica público numa struct. Numa classe, tu pode especificar o que é público e algumas coisas que são privadas. Que nem nesse caso eu quero que todos esses atributos sejam privados, que só o próprio contato consegue acessar com algumas funções específicas. Aí entra essa parte também de construtor e destrutor. Por quê? Porque como é que funciona? Tu cria, eu vou criar esse objeto, que nem, mesma ideia, tu ia criar uma struct, só que agora eu vou criar essa, em vez de criar um objeto da tua struct, eu vou criar um objeto dessa classe phonebook. E aí, para alocar na memória isso, o CPP automaticamente ele chama o código que tu define no teu construtor. Nesse caso ele não faz nada, mas se tu quisesse por padrão definir, por padrão o primeiro nome seria, sei lá, qualquer nome aleatório, João aleatório, podia definir um primeiro nome e um sobrenome padrão. Nesse caso eu não estou definindo nenhum atributo, mas de fato se eu quisesse fazer uma coisa na hora que é criado, seria no construtor. Uma coisa específica na hora que é destruído, seria no destrutor. E esse aqui é um construtor que opcionalmente recebe coisas que é o que eu estou usando, que é nesse caso... não vou saber agora específico no código onde eu uso ele. Mas a ideia de classes é mais ou menos isso. Uma classe é uma struct com umas coisinhas extras e uma instância é o objeto em si, que é só uma nomenclatura diferente aqui. Se isso aqui fosse uma struct, eu ia criar struct fosse phonebook, eu ia criar book aqui. Agora, como é uma classe, eu chamo meu objeto de instância. Esta é a mesma ideia. Member attributes and member functions. Boa. Voltando aqui também. Uma classe, quando ela tem um atributo, que nesse caso essas coisas são privadas, tudo que, continuando a analogia struct, tudo que vai dentro da classe tu chama de atributos. E tu pode também, tua struct, aspas, agora uma classe, ela tem funções. Então isso aqui é uma função que o contato pode ter. Deixa eu aqui para o phonebook também tem construtor, destrutor. Tem alguns métodos, e esses métodos que são, inclusive, uma função
Quando uma função é de uma classe, também uma nova nomenclatura, eles chamam de metros aí. Mas é a mesma ideia, é uma função. Que nem eu quero que meu phonebook, por exemplo, imprima os contatos, tem aqui essa print contacts. This, boa. O this é bem simples essa ideia. Que nem deixa eu pegar essa... Ou no phonebook tem também? Botei aqui no contact. Toda vez que eu vou acessar o próprio objeto dentro da função, simplesmente uso this. E é opcional, que nem... Como não tem outra coisa que se chama first name, esse this aqui é completamente opcional. Mas eu acho que fica um pouco mais legível dizer que eu quero acessar qual é o primeiro nome que eu quero acessar? O primeiro nome do próprio objeto. E aí eu dei essa nomenclatura para dizer que é dele mesmo. Por exemplo, aqui na main, que eu tenho uma agenda, né? Eu tenho meu phonebook. E daí o phonebook tem um contato. Então dentro do phonebook, ou melhor, eu quero acessar os contatos da minha agenda, eu vou this contacts. E se eu estou falando de um contato específico, eu quero acessar o primeiro nome dele, dentro da função eu acho this first name. Vamos para conteúdo também, vou voltar. Lista de inicialização. Essa ideia aqui da direita. Deixa eu ver se eu tenho uma lista de inicialização aqui. No contato não tenho. No phonebook também não tenho. Então isso aqui eu vou ficar devendo. Mas basicamente vou ficar devendo exemplo no caso. Mas muitas dessas coisas aqui eu poderia botar aqui na direita. Que nem aqui, isso aqui está dentro da função. Isso aqui é o que a função recebe, normal. E aí dentro da função ela faz umas coisas. Eu estou dizendo que o primeiro nome dele é o que eu passei na função. O last name dele é também o que eu passei na função. O nickname dele, todas essas coisas vai ser o que eu passei na função. Mas esse this ele é bem opcional, inclusive vou botar agora porque é mais legível. Mas isso aqui está acontecendo dentro da função. Se eu quisesse que isso acontecesse na própria inicialização, eu poderia botar aqui, lindo, o Cloud já está me dando a dica, poderia botar aqui first name, eu quero que seja o que a pessoa coloca na hora do first name. Então o que eu estou dizendo? Que o que quer que a pessoa passe aqui, na hora de chamar a função, eu já vou inicializar como o atributo, já vai ser inicializado como o que quer que seja que a pessoa passe. Faz muita diferença? Nesse caso não faz nenhuma diferença. Vai fazer diferença quando o atributo for alguma coisa que não pode ser vazia, que são as referências. Nesse caso eu não tenho nada como referência, então na prática não vai mudar nada não. Mas se algum atributo fosse uma referência, algum objeto, uma referência que não pode ser vazia, aí eu teria que botar aqui nessa lista de inicialização, que aqui eu estou inicializando e aqui eu estou atribuindo. Nesse exemplo aqui não muda nada, mas depois vai ter uns exemplos que vão. Beleza, const. Const a gente tem coisas constantes já tinha coisas constantes no C, que tu não consegue alterar. E o que tem de extra no C++ é que uma função, aqui é o que ela retorna, beleza. Só que agora a gente pode adicionar também, depois da definição da função, dá para adicionar esse const no final. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer... câmerazinha aqui. Isso quer dizer que essa função ela não vai alterar nenhum atributo do objeto. Então, se eu for pegar um contato, por exemplo, o meu contato ele tem vários atributos. Tem primeiro nome, sobrenome, apelido, etc. Se eu fizer uma função, que nem essa de imprimir os detalhes do contato, eu coloco o const no final, estou dizendo que essa função aqui não vai alterar nenhum atributo. Tipo, não altera primeiro nome, sobrenome, etc. E o legal disso é que, se eu for nessa função e tentar fazer alguma alteração, por exemplo, esse aqui, o print details, eu vou aqui dizer que eu quero que agora o primeiro nome dele seja igual a João.
que eu vou dizer? Eu não consigo fazer isso porque eu recebi um const. Se bem que o erro não está dizendo isso, não. Beleza. Ele vai tratar, é assim que ele vai tratar, porque aqui a string não é const, ele é alterável. Eu consigo alterar, mas como eu estou dentro de uma função const, essa função não é para alterar. Ele lida como se as coisas... Que legal, o compilador ele está chamando, inclusive, está considerando minha string como const. Então deixa eu alterar os atributos. Beleza. O que mais tem? Visibility, não lembro o que é essa parte. Class versus struct, muito parecidos. Accessors. Accessors na prática vai ser getter e setter. Que quando tu tem quando tem atributos privados, eu estou dizendo que eu não quero acessar esses atributos de fora. Ou seja, na minha main aqui, se eu tivesse uma main, eu tivesse, digamos que um contact igual ao... Ou melhor, vou dizer um contato. Digamos que esse contato tem nome, sobrenome, etc. Eu não vou conseguir acessar contato.firstname, porque isso aqui é... Legal, o erro, ele é inacessível, porque ele é uma função privada. Então, toda vez que eu quiser acessar esses membros privados, tem essa ideia de getters e setters. Por exemplo, se eu fazer um getter, poderia ser get first name, que essa função é simplesmente retornar o primeiro nome. E se eu quisesse de fora conseguir alterar o primeiro nome, eu também não consigo, como eu não consigo nem acessar para leitura, eu também não consigo acessar para escrita, tipo, botar o nome dele como João. Aí também tem a ideia do setter, que é simplesmente uma função. Obrigado, Copilot. Poderia criar uma função setFirstName que receberia o nome. Ao invés de fazer essa parte de acessar o firstname e alterar, eu iria chamar a função setFirstName e passar para essa função o nome que eu quero setar. Então essa é a ideia dos accessors, que tem os getters, que são para justamente get alguns atributos privados, e os setters, que são justamente para te ajudar a set alguns atributos privados. Aí parece meio bobo, parece que não ajuda em nada, mas vamos ver aqui. Eu poderia ter uma listinha de palavrões, e se a pessoa quisesse tentar setar o nome da pessoa como um palavrão, poderia dar um erro, ou alguma outra coisa. Eu podia checar se todos os caracteres são válidos. Talvez o meu programa não aceita caracteres fora do ASCII básico, não ia deixar a pessoa setar esse nome aqui, teria que ser alguma coisa assim. Então tem alguns motivos para tu usar getters e setters e não deixar acessar direto o teu atributo cru ali. Beleza. O que mais a gente tem aqui? Comparisons. Boa. Deixa eu deixar aqui. Se eu tenho int i, eu quero dizer que se fazer uma comparação, tanto o i igual a 1, para ver se isso é verdade, tanto transformar isso em outra coisa, que nem i igual a 2. Isso aqui é uma comparação. E aí o i, ele sabe fazer uma comparação, que nem eu tenho aqui o j. Eu quero comparar se o i é igual a j. Ele vai ver se o valor que tem no i é igual ao valor que tem no j. Agora que eu defini essa classe contato. O que significa um contato ser igual a outro? A gente vai ter que definir isso. Talvez significa que o primeiro nome, e o segundo nome, e o apelido, e o número de telefone, e o seu segredo, se todas essas coisas forem iguais, a gente vai dizer que eles são iguais. Mas isso depende da gente, sabe? Eu poderia dizer, todas as pessoas, se tem o primeiro nome e sobrenome igual, eu já considero que é igual. Só precisa checar essas duas coisas. Então, as comparações a gente vai ter que definir justamente para depois, quando eu tiver a minha classe contato, mesma ideia do i e do j, eu vou aqui ter meu contato John e meu contact Ben. Quando eu quiser pedir se o John é igual ao Ben, o
que vai significar essa parte? Eu vou ter que fazer um código de comparar os dois. Nesse aqui eu tenho exemplo disso, não. Aqui eu tenho exemplo disso, não. Ou esse aqui tenho exemplo disso... Também não. Então não tenho nenhum exemplo. Mas o exemplo nessa lista não tem. Na próxima a gente tem. Mas a ideia é basicamente isso. Tu vai ter que fazer um método que ele vai fazer um override do que significa esse igualzinho. Eu vou abrir depois a próxima lista. E aí, essas duas outras coisas dá para falar com esses outros exemplos. Aqui a gente tem alguma coisa. Boa, perfeito. Então, isso aqui é um operador de comparação, que é bem aquele exemplo que eu falei. O que significa o igual? Esse aqui não é nem o de igual, esse aqui é o de setar, que nem i igual a 2. O de comparação, vamos ver onde é que tem um exemplo dele. Aqui tem um exemplo deles. Tipo, o que significa esse igual, que é quando a gente compara coisas, a gente tem que definir. Então, mesma ideia, dentro da classe, tu vai dizer o que significa o operador igual. E aí dá para ver aqui, dá para definir todos os operadores, maior igual, menor igual, diferente. O que significa o diferente? Ele retorna um boolean porque tu vai querer saber se é true ou false, se é igualdade. E ali eu tinha aberto antes um outro exemplo, que era o operador de assignment, que é quando eu vou dizer que um se torna outro. Que nem a gente faz i igual a 0 ou i igual a 1 na minha classe fixed. Quando eu vou fazer fixed igual a outro fixed. O que eu quero copiar do outro fixed para este fixed? Então essa é basicamente a ideia do assignment operator, que é esse operador de igual, e o comparison operator, que é o operador de igual ou outras comparações. Vamos ver se tinha outra coisa. Boa. Então isso a gente chama de membros que não são da função. E a gente... Não, membros que não são da função são esses aqui, por exemplo. Porque ele não é um membro dentro dessa classe. Deixa eu ver se tem algum... Se o primeiro já tem, que é menorzinho. O primeiro que eu usei foi aqui. Mas beleza. Então, o que significa a operação de flechinha para a esquerda? Que a gente usa isso aonde? No cout, que é bem bonitinho. Mentira, ironia, não acho bonito não. Mas quando eu passo para o meu cout uma string, ele vai printar a string inteira no output. Agora, quando eu passo para o cout, meu objeto da classe fixed, o que eu quero que aconteça? Isso também a gente vai ter que definir usando essa sintaxe bem verbosa, que é quando o stream ele recebe o operador de shovel para a esquerda, não sei o nome dele, o que eu quero que aconteça? A gente vai ter que definir. Beleza, eu vou querer então que tu pegue a versão float e passe essa versão float do meu número para o output e retorna o output. Então a ideia é principalmente isso. E acho que esse é o resumo de todo o conteúdo dessa 00 aí. Boa sorte, pessoal.